E aí a gente pode começar. Tati, Oi. oi, Tati. Se você quiser dar uma, não sei se todo mundo estava semana passada, né? Se você quiser dar uma refrescada aí para todo mundo e falar um pouco daquele conceito de ânimo e ânima, né? Exatamente do porquê que um foi buscar a ovelha e a mulher ficou procurando dinheiro, né? Para quem não esteve, eu não sei se todo mundo estava aí semana passada. Eu acho que não. E eu acho que essa questão que tu falou, eu não tinha colocado, não tinha iniciado a gravação. Eu acho, eu não lembro. Mas eu acho que não. Porque eu lembro que eu pedi para sair rapidinho antes de iniciar a aula, e aí quando eu voltei, eu acho que eu botei para gravar. Se tu quiser dar aquela explicação, amigo, eu acho legal. Você não quer dar, você entendeu o Não, conceito, né? eu entendi o conceito da Então, questão da sensibilidade da mulher e o lado maternal, e do homem a questão mais da em busca de força. provir e tudo mais, e ele está ali mais com o lado humanizado, né? Fazendo essa unidade dessas duas dualidades, digamos assim, para como um modelo, né? Para a gente Ele está alcançar. equilibrando as duas forças que comandam o ser dele, né? Que é a Sim. sensibilidade e a força. Então, Ai, amigo, ficou tão bonito o jeito que você explicou. hã? Ficou tão bonito o jeito que você explicou. Então tem o conceito na psicologia analítica do Jung e da Joana de Ângeli, que fala dos arquétipos primordiais, né? Que são o self, o ego, deixa eu ver, o self, o ego, a sombra, a máscara e o ânimo e a ânima. Né? Tanto na sombra como na máscara, você pode ter o conceito ânimo e ânimo, que é força, que é o ânimo, que é o masculino. Isso não tem a ver com sexo nem com preferência sexual. Isso tem a ver com força, determinação, aquela parte masculina. E a ânima é a parte da afeição, do carinho, do afeto, da sensibilidade feminina, não é? Então, tanto que você pode ter um homem com sensibilidade e você pode ter uma mulher com muita força, com um ânimo muito latente, muito preponderante, não é? Porque causa um desequilíbrio, porque se uma mulher tem um ânimo muito preponderante, ela está desequilibrada. E se o homem tem muita sensibilidade e pouco ânimo, ele também está em desequilíbrio. Então ele mostra isso, que o pastor ele colocou a sensibilidade, o afeto, o amor, aquele amor de mãe, para procurar a ovelha, procurar um filho perdido. E já a mulher, né, com força, com determinação, disse: não, vou ter que achar meu dinheiro aqui, só saio daqui quando achar meu dinheiro. E ficou ali caçando dinheiro de lupa, de tudo, apegada nessa determinação, nesse ânimo forte. Eu até perguntei quem estava aí, quem era mais ânimo, mais ânima, né? E todas as mulheres que estavam tinham ânimos mais exacerbados, né? Então é isso. Então esse ânimos dessa faz ela ir atrás desse dinheiro aí a todo custo, menos feição pelas coisas, pelas pessoas, porque o ânimo é muito exacerbado. É só para mim que tá Aí, falando, Jorge. Não, para mim também tá falhando. O tem Jorge um tem que custo. arrumar o microfone ali. Não é o microfone, eu acho que é a internet dele que tá falhando. Tá cortando Internet demais falha. Mas aí. todo mundo entendeu o Não, conceito? Não, amiga, não deu, deu para ouvir a não deu para última parte entender. agora. Você falou das mulheres que estavam na aula, que tinham o ânimo mais exacerbado, e depois disso a gente não conseguiu mais ouvir, mas foi agora no final, né? O resto a gente ouviu. Não, mas era só isso, que aí, se tem um ânimo, ela está em desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele tem um custo, não é?
Porque se ela tem menos amor, menos afeto, ela não exprime esse lado sensível dela, a pessoa nada de força. E aí causa uma carência maior nela. Causa uma carência maior nela. E ela passa a se relacionar com dificuldade com as pessoas, né? Porque a vida é equilíbrio. Uma hora você tem que ceder, uma hora você tem que, né? Você tem que usar de força, mas uma hora você tem que usar de sensibilidade. Mas quando você fica só usando de força, aí o campo reage, né? Você reflete isso, e aí você vai ter um chefe que vai ser igual a você, vai casar com uma pessoa que vai ser igual a você, né? Vai ter pai e mãe que vai tentar te corrigir isso, porque aí a lei de Deus vai trabalhar para que você busque sempre o equilíbrio. Agora deu para escutar, não? Tudo bem? Deu. Deu. Se a gente fizer uma revisão aí na vida da gente, vocês vão ver que acontece isso. Olha, não me dou bem no meio discutindo. Por quê? Porque os dois estão trabalhando no ânimo, né? Então, tem um desequilíbrio no casal, que é um desequilíbrio individual que reflete no casamento, reflete no emprego, reflete nas amizades, né? E ao contrário também é isso. Se você for muito sensível, muito, aí você vai ser engolido pelos lobos, né? Então, por isso que precisa do equilíbrio, a hora de você abraçar, buscar a ovelha perdida e a hora de mostrar determinação da hora que quer as coisas, né? Sem machucar ninguém. Faz sentido aí? Nossa, faz todo sentido. Então, Todo sentido mesmo. aí vamos supor assim, ó, que você... Ah, tá, desculpa. Pode falar porque o meu é uma pergunta, então fala que daí vai que tu responde nisso aí. Né? Ih, falhou, amigo. Vai, Você tem uma agora foi. sombra, ou qualquer um de nós tem uma sombra que é mais ânimo, né? Uma sombra. Então você vai ser um cara violento, vai ser um cara nervoso, vai ser um cara que vai querer conquistar tudo pela força. Não é? Vai se impor de todas as maneiras a tudo. Ou tem uma máscara que é mais ânimo, né? Aí você vai tentar se impor de todo jeito em todas as situações, o que vai causar uma revolta no campo, né? As pessoas vão acabar se revoltando, pô. Entendeu? Então você tem uma máscara ali de poderosa, de forte, de subjugar todo mundo. Entende? Vai viver numa carência terrível, né? E todo mundo vai se afastar. Esse jogo a gente precisa aprender a fazer, né? A hora de afagar e a hora de ser forte. E o que a gente não sabe fazer ainda. A gente vai só numa direção. É um carro sem freio. Já falei demais, amiga. Vai em frente. Então, tá ótimo, amigo. Obrigada. Então, dando sequência agora à aula, né? A gente falou da ovelha perdida na última aula e a gente deu início, que é representando ali, a gente falou um pouco representando as nossas sombras e até o que há ali dentro da gente, esse conteúdo que tem dentro da gente, né? E que está pronto para ser olhado, está pronto para ser acolhido e tudo mais, né? E como Jesus sempre falava por parábolas, é uma parábola que dá para ser entendida de várias formas também. Eu até comentei isso na outra aula, uma maneira que eu acabei entendendo de a ovelha perdida também no sentido de a gente encontrar o que é verdadeiro diante de todos esses conteúdos que a gente tem e que são de superfície, né? E a felicidade em abandonar todos esses conteúdos para um e único e verdadeiro dentro da gente, que é vida, né? Eu acho, se eu não me engano, até procurei na última aula que eu acho que o espírito amigo fala um pouco disso, né, amigo? No que ele
nas mensagens que ele deixou ali e tal. E esse é o maravilhoso das parábolas, né? A gente tirar vários sentidos é, de um texto só, né? De um falar só. Isso que é muito maravilhoso de Jesus. Lembrei da pergunta que eu ia te fazer, amigo, em relação à trilogia das três parábolas, né? As três falando da questão da sombra, né? Da gente, enfim, acolher essa nossa sombra das máscaras e tudo mais. Essas duas têm muita relação. A da ovelha perdida e do dracma perdido em relação a equilíbrio, né? E a do filho pródigo? Também seria tipo um pai e um filho? Seria a questão do equilíbrio também? Sim, também tudo tem o equilíbrio, né? Porque o filho pródigo que foi para a sombra, ele entrou em desequilíbrio, né? O ânimo tomou conta dele. Aí você vê como faz sentido, né? A parte forte dele tomou conta e levou ele para as prostitutas, para o jogo, para as bebidas, para gastar todo o dinheiro. E quando ele perdeu, caiu em si, aí entrou a ânima, não é? Entrou a ânima, entrou a sensibilidade. E ele falou: pai, pequei contra ti, não é? Eu tinha tudo na casa do meu pai. Aí já é a ânima tomando conta dele. Aí ele já entra em equilíbrio, né? Mas as três palavras, elas querem, todas elas eram os fariseus, né? E os saduceus falando mal de Jesus, porque ele acolhia os pobres, os deserdados, os coletores de impostos, as prostitutas, os mendigos, que para os fariseus eram gente que não valia nada. Igual hoje em dia, se você olhar alguém e falar assim, olha, prenderam um assaltante ali, bem feito, tomara que a polícia mate, tomara... É a mesma coisa hoje em dia. Ah, tem um corrupto ali, que seja preso, não sei o quê, e etc, etc. Então, tem sempre a sombra, não é? Desmerecendo, tem sempre a máscara desmerecendo a sombra, que é um movimento que acontece dentro da gente. Esse conflito ele está dentro de nós. A nossa máscara tende a criticar a nossa sombra, que é nossa, porque o nosso ego está desgovernado, entra qualquer coisa. Agora, o que a gente precisa entender é o seguinte: toda vez que a gente critica a nossa própria sombra, ou esconde, a sombra ela fica desgovernada, ela vai recebendo mais e mais energia. Isso quer dizer que em qualquer momento a gente pode cair num desequilíbrio, né? Muito grande, cometer um erro. Então vai ter sempre nas parábolas isso aí: a máscara, a sombra e a luz. Então você tem aí a ovelha perdida. Então você tem Jesus, que é a luz, contando para os fariseus como ele, não é, vai buscar aqueles mendigos, os publicanos, as prostitutas, como ovelhas perdidas. Ele, o self, não é, a luz, vai buscar a sombra e vai acolher a sombra. Ele despreza as máscaras, né? Ele se liberta da máscara para poder fazer esse trabalho. Aí você vê no filho pródigo a mesma coisa. Você tem a luz, que é o pai, você tem a sombra, mas você tem a máscara, que é o filho mais velho que ficou. Que fala, olha, você foi lá e deu vez para aquele lá, né? Aquele seu filho. Numa inveja terrível. Então é isso. E sempre no final das três vai ter uma festa. Vai ter uma comemoração aquele ser perdido que foi acolhido pela luz. Isso é muito interessante, porque a gente precisa levar isso para o nosso interior. Todas as vezes que a gente olhar e acolher uma parte nossa que a gente está fugindo, tem um momento de alegria dentro da gente, de prazer. Muitos de nós chegam a chorar quando cai em si, porque é aquele momento que você acolheu aquela parte tua que você estava desprezando, é o sapinho, né? Aquela parte tua que você não queria ver, e que naquele momento você sabe da importância dela. Então, esse choro é mais um choro de alegria, de felicidade, por ter compreendido a situação. Amiga, se me deixar falar, você não vai dar aula, é bom você continuar aí. Ai, amigo, adoro tanto falar.
Vai em Hoje frente. a Lucilena estava falando ali na palestra sobre essa, não sobre essa questão de sombra e tudo mais, mas é que tu me falou algo agora no sentido de relação à festa e eu lembrei, né, da questão da alegria, que ela falou da verdadeira alegria também no servir, né, onde Deus é somente o servir, né, somente o amor. E aí ela pede para a gente observar. Na verdade, ela pega uma frase de um outro autor que eu não vou lembrar o nome, mas que fala que Deus é só o servir, né? Ele nos dá o sol, o dia, a noite, a natureza, é, o fruto. E então Deus é a verdadeira felicidade, né? E a verdadeira e ele nada mais faz do que nos servir. Então, como se Jesus fosse esse modelo dessa verdadeira felicidade, que é o servir, né? E da verdadeira alegria e tudo mais. Não tem muito a ver com o assunto, mas eu lembrei disso, achei muito lindo e resolvi compartilhar. Então, voltando aqui para os slides, a gente vai dar sequência. Eu acho que não vai dar tempo da gente terminar todos os slides, e hoje é a nossa última aula, mas eu acho que a mensagem ela já foi bem passada, né? Nessa questão da sombra, na questão da máscara que a gente utiliza para esconder essa sombra, e o quanto essa máscara ela está colada na gente, porque a gente acaba utilizando tanto essas máscaras, né? Eu me identifico tanto com essa máscara, eu me identifico tanto com essa ilusão que eu criei, que eu já não sei mais o que é real e o que não é, né? Eu utilizei tanto uma máscara para sufocar uma dor que eu senti, como a gente conversou na outra aula e a gente já vem conversando há um tempo, uma dor que eu senti seja na minha infância ou seja uma dor que eu reverbero de encarnações atrás de encarnações, pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser as duas acontecendo, mas o fato é que essa dor ela ficou ali aberta, como se tivesse criado uma ferida. E ao invés de acolher essa ferida e de cuidar dela, eu deixei ela aberta e fui colocando um monte de capas e de cascas em cima para que ela não aparecesse mais. Mas ela está lá. Então, quando acontece alguma situação, seja na minha casa, seja com meu marido, a minha esposa, seja com o meu chefe, o meu liderado, enfim, seja com um amigo, um colega de trabalho, qualquer situação que me dói, nada mais é do que essa feridinha que está ali aberta e que veio à tona, né? E na mesma hora a gente não quer sentir. Então, na mesma hora a gente finge que não está sentindo e coloca e utiliza aquela nossa máscara, a nossa máscara seja da arrogância, né, de querer ser melhor que o outro, enfim, isso não está me doendo e eu sei mais, eu sou maior. A máscara talvez do bonzinho, poxa, tu fez isso, mas eu sou tão boazinha e tal, e não sei o quê. Enfim, a gente usa diversas máscaras. Eu acho que a gente usa todas, né, amiga? Eu não sei, falando por conta própria, mas acredito que a gente use todas e tem umas que preponderam no nosso mundo, assim. Então, é muito importante a gente olhar para o que dói na gente, né? E se a gente não consegue enxergar o que dói dentro da gente, porque a gente vive muito acelerado, né? A gente pode prestar atenção nas máscaras também e se perguntar o porquê que a gente utiliza, né? Acho que na última aula a Cláudia falou que não sabia o que era máscara, o que era sombra, eu acho, né, Cláudia? E eu até ri falando que a gente também a gente utiliza tanto Foi isso que mesmo. também não sabe, mas eu acho que uma boa pista, a Clô está entrando, né?
Para saber se a gente está utilizando uma máscara ou não é quando a gente está tentando disfarçar um sentimento, sabe? Alguém vem e fala alguma coisa para mim e eu tô sempre na defesa. Então, eu vou lá, eu tô na defensiva, eu vou lá e me defendo, mesmo com que eu tô me defendendo é mentira, ou não é verdade, ou enfim, não é a resposta para aquilo ali, mas eu vou lá e me defendo, eu dou a resposta, porque eu não posso ficar, eu não admito que eu não sei, porque eu não saber, enfim, esconde alguma dor ali dentro de mim, né? Então eu utilizo essa máscara de que eu sou autossuficiente, de que eu sei tudo, ou o contrário, né, de que eu sou boazinha, enfim, e tudo mais. Então, perceber esses pontos que a gente está sendo extremamente arrogantes, assim, eu acho que o Jorge pode até me dar um puxão de orelha no que eu vou falar agora, mas é que eu acho que para mim é mais fácil agora verificar as máscaras, né? Primeiro, porque eu sou muito arrogante, segundo, porque dói. Então, eu tenho sentido muita dor, assim, senti nos últimos tempos, né? Então, acabou ficando mais fácil porque é olhar ou olhar, assim. E quanto mais a gente se coloca no movimento, esse movimento que é a vida, né? Se coloca nesse movimento querendo aprender, é, essas, essas situações elas vão acontecendo, os atritos eles vão acontecendo, para que a gente possa acordar. Ontem eu estava, é engraçado que as coisas acontecem assim, sempre quando a gente está distraído, né? A Chloe e eu, a gente estava conversando, a gente sempre conversa, e uma das coisas que a gente estava conversando é que o processo ele precisa ser espontâneo, né? E as coisas acontecem muito quando eu estou dirigindo, assim. Olha, 80% de pensamentos que eu já tive, coisas que eu descobri a meu respeito é dirigindo, onde a mente está mais tranquila, assim. Você está focado e tudo mais. E ontem eu estava pensando exatamente nisso, assim, que é impossível a gente conseguir acolher as nossas sombras enquanto a gente viver num estado de aceleração. Não, não tem como, porque a gente já está acelerado justamente para não ver, né? E então eu acho que o quanto mais a gente prestar atenção na nossa aceleração e desacelerar e voltar para o nosso coração, eu acho que coisas muito cristalinas a gente vai acabar aprendendo a nosso respeito mesmo. Pode falar, amigo, por favor. Tati, é que vocês falaram aí que não sabem quando é a máscara, né? Então, todo sentimento de superioridade que tem referente ao próximo é a Vou máscara. pegar uma água, mas eu estou ouvindo, tá? Estou de fone, pode falar. Todos os processos de vaidade é a máscara. Então, quando a gente olha para alguém, a gente critica, censura, a gente reclama, a gente fala mal daquela pessoa, é maledicente, a gente se melindra, se magoa, tudo isso é máscara. Quando você fica com raiva do outro, isso é máscara também. E isso tudo sempre vem do sentimento de superioridade. Veja, se a gente pegar as histórias que os fariseus sempre se sentiam superior a Jesus e aos pobres, né? Aos deserdados, é esse sentimento que é a máscara. E eles falavam mal dessas pessoas. Então, toda vez que você olha para uma situação que você critica, você está usando máscara de superior. E mesmo quando você se sente deprimida, triste, é máscara também. Então, assim, agora, por que a gente não vê? Porque a gente não tem um estado de atenção plena na gente. Como você falou, a gente nunca está manso, está sempre acelerado. Veja seu caso. Você consegue flexibilizar a máscara só quando está dirigindo. Quando você flexibiliza a máscara, você consegue ver os outros conteúdos. Mas quando você está frente às outras pessoas, às situações, você está ali firme no seu ânimo, agarradinha com ele, não é? Atrás dele, botando ele na frente para te defender. Então,
Mas se você não relaxar, se você não entender que todas as pessoas e as situações da sua vida são para te ajudar e que você não precisa dessa defesa do ânimo, você precisa ser você mesmo, encarar essas situações e aprender com elas tudo que elas estão querendo te ensinar, aí você evolui, né? Então, precisa flexibilizar tudo isso, se sentir bem dentro do processo. Como você falou da Lúcia Helena, e na terça-feira nós comentamos sobre isso, de fazer as coisas com alegria, ir para o trabalho com alegria, amar todas as pessoas que estão ali, porque todas elas estão ali para te ajudar. Ninguém, não tem nenhuma pessoa que está para ferir a gente. Então, agora a gente precisa aprender a estar nesses lugares e com essas pessoas o mais feliz da vida. E com gratidão a Deus por oportunizar que você esteja ali e dar a oportunidade de você evoluir. Mas não, a gente vai e fixa a máscara o mais que pode e cria um sistema de defesa ou ataque, né? Fica na defensiva, atrás da máscara, esperando que as coisas vão acontecer. E não vão, elas só vão piorar. Só vai haver mais contração. Então precisa relaxar um pouco, confiar em Deus. Não tem ninguém que está ali para fazer mal para a gente. E nós também precisamos tirar a máscara de que somos melhores. Não somos melhores. Não somos melhores. De forma nenhuma, não somos. E todas as pessoas estão para nos ajudar. Se você entrar no seu emprego ou na sua família e falar, puxa vida, antes de entrar, você falar, olha, eu vou estar ali com alegria. Eu vou amar todas as pessoas ali dentro. E ficar com esse sentimento, você vai ver como todas as pessoas vão tratar maravilhosamente bem. E como o ambiente à tua volta vai se transformar e se modificar. Não é? Então, relaxa, Tati. Relaxa. Relaxa. Eu agora eu tô relaxada. Mas eu tenho percebido assim que não era para ser uma aula a meu respeito, né? Mas eu acho que com exemplos é mais fácil de a gente perceber e perceber o outro também, né? Eu depois das conversas que a gente tem tido, das coisas que aconteceram na minha vida, eu percebi que eu quero em tudo realmente eu quero brilhar. Eu quero ser melhor que os outros. Em tudo eu quero ter razão. Antes eu só pensava assim, não, eu sempre quero ter razão. Mas é um pouco mais do que isso, né? Eu quero ter destaque, eu quero ser melhor, eu quero que o meu mundo prepondere no mundo do outro e é isso. Eu percebi, eu tenho percebido isso muito em mim, assim, e essa questão que tu falou de que tá todo mundo ali para me ajudar é muito real, para nos ajudar, no caso, é muito real, né? Eu falei que eu tive essa percepção quando eu estava dirigindo e foi tudo muito rápido, assim, que veio pensamentos, assim, mas me veio uma questão de uma pessoa que trabalha comigo que é muito, nossa, ela é muito maravilhosa, assim, tranquila e, meu, ela é muito sensacional, assim. Todo mundo ama muito ela na empresa porque ela realmente, ela é calma, tranquila, assim, então é muito gostoso mesmo de estar perto dela, a energia dela é muito boa. E aí aquilo dentro da gente, né, de que a gente quer brilhar, tipo, a gente já se coloca abaixo, né? Tipo, ela é a pessoa, ela é muito legal, então automaticamente eu não sou. Mas isso é uma vontade minha que eu tenho de brilhar, né? E ao mesmo tempo, ela fez um negócio X ali para uma situação que a gente estava. E eu vi que não tinha nada a ver com o contexto, mas ela pediu para fazer, dava para ver que ela queria fazer aquilo ali, e tudo mais, por essa necessidade de brilhar, assim, né?
E tava muito sutil, assim. E como o meu olhar é esse, de que quer brilhar, eu acabo enxergando isso em tudo, né? Então, quando tu diz que é para nos ajudar, é a todo momento mesmo. É quando a gente menos está esperando, as pessoas estão ali com uma situação que ela é neutra, mas que eu estou interpretando daquela forma, por mais que ela quisesse brilhar ou não, sou eu que estou querendo interpretar daquela forma. Sou eu que estou interpretando porque meus olhos enxergam dessa forma. E se a gente quiser, a gente consegue extrair informações de qualquer situação, qualquer uma que aparece na nossa vida. Assim. Mesmo que a situação seja com o outro, ou a situação é comigo, ou eu estou assistindo, tudo tem uma informação. E a gente está sempre tão acelerado, às vezes o nosso foco não é ouvir a vida, né? Nosso foco é viver como a gente acha que é o certo, onde eu acho que eu vou brilhar, onde eu acho que vai ser melhor para mim. Então, é algo que é muito legal assim de perceber quando a gente quer brilhar, o quanto a gente quer brilhar. Porque é engraçado que a gente vai passar a prestar muito mais atenção no que a gente faz, no que a gente fala, e por que a gente fala e por que a gente faz. E aí a gente vai ver que muito do que a gente faz e muito do que a gente fala, às vezes, ou não tem necessidade, ou são comportamentos assim jogados por jogar para a vida, comportamentos e tudo mais. A gente sabe que tudo isso tem impulsos, tudo isso lançam, né, impulsos e que a gente vai precisar corrigir de uma forma ou outra, né? Então, foi algo que eu percebi ontem, assim, que veio bem rapidinho, assim, e por a gente já estar envolvido na aula e no conteúdo e tudo mais, eu achei que fosse, achei que tivesse a ver, assim, né, de falar. E eu acho que, como o Jorge falou, essa necessidade que a gente tem de brilhar ali dentro, né, essa máscara que a gente usa de querer ser o melhor, escondem carências muito grandes dentro da gente, e dores muito profundas dentro da gente, de uma falta de acolhimento nossa de quem quer que a gente acha que poderia ter sido, né? Então, prestem atenção, gente, porque ela pode aparecer, essa vontade de brilhar, ela pode aparecer de uma maneira muito sutil. Ela pode aparecer de maneiras que a gente já fez há tanto tempo e que a gente nem sabe que aquilo ali é vontade de brilhar. Mas vale a pena a investigação. Falei por 7 minutos seguidos. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode continuar. Eu queria saber de vocês também. Se alguém já identificou isso dentro de si, sabe? Essa vontade de ser melhor que o outro. E ela aparece, às vezes, até com uma certeza, né? Não é nem vontade de ser melhor, é uma certeza de que eu sou melhor do que o outro. Assim. Não sei se vocês já perceberam isso dentro de vocês, se faz sentido isso para vocês. Hein? Cláudia, Carlinhos, Couto, todo mundo com C. Maria, Tiné. Todo dia. Complicado. E eu sempre quis ser alguém. Não, claro, ser alguém tem que brilhar também, né? Mas eu acho que todo ser humano tem esse sonho, esse desidério, né? Não é possível ser um ser humano e não ter esse desidério de ser o melhor, ser um perfeccionista, de brilhar, de ser alguém. Isso está inato dentro de nós, de cada pessoa, eu acho, né? Porque eu acho que isso não é uma coisa negativa, é uma coisa muito positiva, porque isso dá ânimo, dá vontade de estudar, trabalhar, aprender, de ser, né? Então, eu não vejo isso por um lado negativo dentro de nós, né? Eu sempre sonhei de ser, de saber, né? De brilhar, eu acho que isso é muito... As pessoas têm que ser assim, né? Isso, eu acho que isso é importante dentro de nós, né? Acho que isso aí
traz vida dentro de nós, né? Esse desidério de brilhar, de ser, porque isso é uma estrada da sabedoria, da perfeição, do aprender, do conhecer, né? Eu não vejo isso como negativo ou errado, muito pelo contrário, eu vejo isso muito positivo, né? Porque isso te tem você animado, né? A trabalhar, a estudar, a conhecer, a ir para frente, né? Não ir para trás, porque Deus não quer ninguém que vai para trás, Deus quer alguém que vai para frente, no positivo, no bonito, no bom, no interessante, no importante. Deus não quer que você vai desanimado, não quer aprender nada, não quer saber de nada, né? Então ele te dá isso para você se manter vivo, aceso, né? Ligado. Então isso é importante, isso é interessante, isso é vital para nós, né? Eu não vejo isso nada negativo, acho que isso muito, muito positivo para cada pessoa, né? E todos temos isso. Por força temos que ter isso, né? É isso aí. Maria, tu quer falar alguma coisa, Jorge? Caiu minha garrafa aqui. Desculpa. Quer falar, Eu tô, Jorge? eu tô, Não, pode falar, Tati. Caiu aqui. Quase aconteceu uma catástrofe que eu já tô sofrendo. Mas, ó, se quiser, eu falo. É que assim, entendeu? Ó, tudo isso que você falou é verdade. Mas se o motivo que tiver por trás disso, ele não tiver de acordo com Deus, então ele está errado. Então você tem uma motivação de brilhar, de querer saber mais. Mas se for para se sentir superior ao outro, é que está errado. Aí falta humildade, falta simplicidade. Tanto que, assim, um dia todo mundo vai perceber assim, que você corre para brilhar. Mas um dia você vai descobrir que isso não está certo, porque o sentimento por trás é de querer ser melhor. Aí você para de brilhar. Aí você perde o interesse de fazer todas as coisas. Porque todas as coisas que você fazia, elas ficam sem graça. Porque o motivo que você fazia tudo era para ser melhor que os outros. Aí você vai ter que buscar outro mecanismo, que aí entra o mecanismo de fazer tudo pelo amor, sem querer ser melhor que os outros, mas por querer ser humilde, por querer servir, por querer estar unificado com Deus, por estar feliz por estar ali. São outros sentimentos que vão surgir, que não seja o de arrogância, que não seja o dono da verdade, que não seja o querer ser melhor, que não seja o querer brilhar para ofuscar o brilho do outro. Então, precisa entender qual é a motivação que está por trás disso tudo. Porque se ela estiver errada, tudo o resto está errado. Então, um dia, quando chegar o momento certo e Deus achar, aquele que brilha muito e ele descobrir assim, puxa vida, eu estou brilhando para ser melhor, mas eu não quero mais isso, todas as coisas que ele faz vão perder valor para ele. Não vai dar vontade dele fazer nada. Aí sim, como eu falei antes, vai surgir os novos sentimentos. Os sentimentos reais, o sentimento de humildade, o sentimento de bondade, o sentimento de gratidão a Deus, a alegria de estar ali para fazer a coisa certa, para servir ao próximo, para aprender com todo mundo. Então é isso. São outros tipos de sentimentos. Então, quando a Tati diz assim, se a gente quiser aprender, tem informação em todo lugar. Por quê? Porque é tudo reflexo mental nosso. Não tem nada que você veja que não seja um reflexo seu. Vocês estão me escutando? Sim, amigo. sim. É que você estava tão atenta aí que Compenetrado. eu pensei que estava parada a imagem. Então é isso, precisa saber a motivação que tem por trás da busca, né? Se o buscador estiver buscando orgulho, vaidade, então está errado. É isso aí, Tati. Pode continuar. Obrigada. É isso mesmo, porque a gente tem que estar sempre. A evolução ela tem que ser a nossa prioridade mesmo, assim. E a gente já é, né? A gente já é luz, a gente já, como vocês podem ver, a gente já é luz, a gente já é tudo. E então a gente não precisa buscar isso. A gente só precisa entender o que nos separa disso, né?
E eu acho que a gente aprendeu, a gente quer, mas da maneira errada, sabe? A gente quer buscar ser porque a gente não aceita o que a gente é. Quando a gente já nem sabe mais o que a gente é. Então, eu concordo com a fala do Jorge. Assim. E, bom, a gente não conseguiu passar nenhum slide ainda, que ótimo, 8h15. Vamos lá, vamos tentar. Agora que a gente já entrou na segunda parábola, né? Ou qual a mulher que, tendo perdido 10 dracmas e tendo perdido 10 dracmas e perdido uma, não acende a candeia e não varre a casa e não procura diligentemente até achá-la? Ele vai explicar aqui o que é dracma. A dracma do grego, drachmai, no tempo de Jesus, drachmai tinha 3,56 gramas de prata. Era uma moedinha ali, né? Era, portanto, equivalente em valor ao denário romano, que correspondia ao salário típico de uma diária do trabalhador do campo, né? Então, ali ela deixando, voltando ali na imagem agora, né? Ela deixando 10 para ir procurar a dracma perdida dela, né? Claro, aqui também simbolizando, como todas as outras parábolas, simbolizando a busca, né, pelo que está perdido, a busca em salvar o que está perdido, né? No caso da ovelhinha ali perdida e machucada e tudo mais, e aqui é um homem, né? Como o Jorge explicou, o homem indo buscar a sua ovelha perdida, e aqui nesse caso a parábola no sentido oposto, né? Do lado oposto, digamos assim, entre masculino e feminino, a mulher indo atrás desse dinheiro, né? Mas que também simboliza algo que está ali no íntimo, né? Algo que está perdido. Então a gente deixando para trás ali os conteúdos que não nos levam para frente, né? Que não nos unificam com Deus, e a gente indo atrás ali do que está doendo, do que está perdido, para dar um novo rumo, um novo significado para isso, né? Acolhendo, enfim. E é esse dever que a gente precisa fazer, né? Buscar dentro da gente o que está doendo, olhar para o que está doendo, entender o que está doendo, por que dói. E entender que é uma ilusão também, né? Dói porque a ideia que eu tenho de mim mesma é uma ilusão. Então, quando a gente estiver disposto a dar esse mergulho dentro da gente, não é que agora a vida vai melhorar 100% e a gente não vai mais ter problemas, porque pronto, agora eu já descobri o que dói e enfim. Não, a gente vai passar a receber todos os dias cada vez mais situações, porque elas vão chegar, a gente precisa evoluir, né? A gente está aqui para isso, mas a cada situação a gente vai se olhando de uma maneira diferente e olhando para as situações de uma maneira diferente também. Quer falar alguma coisa sobre esses dois slides, amigo? Não, não. Pode continuar, está maravilhoso. Quando a tiver achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Então, como o Jorge já falou no início da aula, sempre após encontrar, seja uma ovelha perdida, seja o filho pródigo retornando, seja encontrar a dracma, existe uma festa, né? Não só uma festa nos céus, mas uma festa dentro da gente, que é a verdadeira alegria, né? E não a alegria como uma busca por prazer, ou, e todas essas as ideias que a gente tem de alegria, né? É a alegria real, porque é a alegria permanente da cura ou do acolhimento de uma ferida que a gente tem ali aberta dentro da gente. Nosso inconsciente trabalha com base em uma linguagem simbólica, não verbal, reunindo emoções, sentimentos e discursos em torno de símbolos
que de alguma forma os representam, né? Por isso que Jesus conversava com a gente e conversou com o povo daquela época através dessa simbologia, né? E eu acho muito incrível a capacidade que essas parábolas têm e a capacidade até de todas as literaturas que a gente estuda, enfim, e tudo mais, e algo que eu admiro muito no Jorge também, é essa capacidade de conseguir traduzir tudo isso que acontece dentro da gente em palavras, né? Todas essas emoções, esses sentimentos, e esse mecanismo, né, do sentir e os pensamentos que vêm e tudo mais. Então, a gente precisa conhecer esse mecanismo que o nosso inconsciente utiliza, né, que é a questão desse sentir, desses sentimentos, né, dessas emoções, desses sentimentos que a gente tem dentro da gente e os pensamentos que a gente tem a respeito disso, né? Se a gente estudar a fundo os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, a gente consegue aprender sobre os nossos padrões de comportamento, né? E aí a gente vai entender o porquê que a gente se coloca diante das situações como a gente se coloca. Quer falar, Jorge? Posso ir? Não, Tati, está tudo maravilhoso. Você está arrasando aí, está em frente. Não, é porque às vezes quer fazer algum comentário sobre algum slide que daí eu acabei não fazendo. Jesus, através de suas palavras, nos incita à reflexão. A ovelha perdida também pode ser vista como o eu superior, o self, o si mesmo, perdido nas profundezas da própria criatura. Isso eu achei muito, muito lindo quando o Jorge fez esse material, me mandou. Eu achei muito lindo porque às vezes a gente esquece que essa centelha divina ela está dentro da gente, né? Por mais que a gente se reúna aqui toda semana para conhecer sobre nós mesmos, a nossa percepção ela ainda é muito voltada para esse externo, né? Então, a gente costuma ver Deus ou querer se conectar com Deus também, né, nesse externo, né? Sendo que essa centelha divina, enfim, esse eu superior, ele está aqui dentro da gente, pronto para brilhar, digamos assim. Esse é o verdadeiro brilho, né? E ele está ali prontinho, só que ele está tão soterrado e tão afogado, como mostra a imagem ali, né? Que a gente não vê. Então, por isso mesmo que aquele pastor ou aquele pai, ele fica tão feliz ao encontrar, a deixar para trás todo esse passado de pensamentos e de sentimentos e de condicionamentos, de comportamentos que a gente teve, para encontrar um verdadeiro, o verdadeiro, né? Que é essa centelha divina dentro da gente. Voltando nessa questão de que todas as situações elas possuem informações para nos dar as situações elas têm essas informações para nos dar justamente por causa dos condicionamentos que a gente tem, da maneira que a gente enxerga o mundo, que é essa maneira distorcida e condicionada. A gente está aqui inserido nesse inconsciente coletivo, seja seja no campo da minha família, seja no campo do meu trabalho, da minha cidade, do meu bairro e da minha nação, por que não? Percebam padrõezinhos de pensamentos e comportamentos que as pessoas têm, que nós temos. Ideologias, enfim, que a gente tem de achar que as coisas têm que ser assim, que mulher tem que ser desse jeito, homem tem que ser desse jeito, o presidente tem que pensar dessa forma, senão ele não vale a pena para mim. E vejam como isso criou massas, né? Que não pensam mais por si só,
Elas se deixam ser levadas por pensamentos rasos, sabe? Desconfiem. Quando grupos assim de pessoas, enfim, não precisa ser tão grande, claro que está acontecendo dessa forma tão grande para que a gente possa ver com esse exemplo imenso de como a nossa mente funciona, né? De como as coisas funcionam aqui dentro da gente, mas desconfiem de quando está sempre todo mundo com respostinha pronta para determinado assunto, porque a chance do conteúdo ser raso, ele é muito grande, né? Jesus é o maior exemplo disso. Quando os fariseus eram os que, como o Jorge falou antes, né, os que achavam que detinham o conhecimento, achavam que detinham o poder, o dinheiro, enfim, tudo mais. E as pessoas que talvez não se incluíssem se achavam erradas por conta disso. E Jesus, ele veio ali para falar justamente o contrário, né? Olha, não é bem por aí, eu acho que a visão de vocês está um pouquinho distorcida. E ele falava tudo isso, claro, através de parábolas, mas falava muito disso com o ser dele, né? Sendo, vivendo. Então, que a gente possa utilizar esse grande modelo que foi Jesus, tão maravilhoso e tão bondoso, um dos maiores modelos aí do servir que a gente tem. Tudo isso foi para a gente, né? Para utilizar para encontrar essa centelha divina que está aqui dentro da gente, né? Pronta para ser acesa, encontrada, enfim. E aí pensa na verdadeira festa que a gente vai ter quando a gente entrar em contato. E quanto mais a gente vai expandindo isso, né? Esse querer, essa vontade, e esse encontro, por que não? A chance e a capacidade da gente criar coisas maravilhosas e mais duradouras, eu acho que é maior ainda, né? Somos estimulados constantemente, através do próprio sofrimento, a buscar a melhor parte que existe dentro de cada ser. Primeiro falar sobre essa parte. Não sei vocês, vejam se isso faz sentido, né? Mas o primeiro momento que a gente tem contato com uma dor, o nosso primeiro impulso é a gente se revoltar, né? É a gente achar que aquilo ali está trabalhando contra a gente, né? Achar que a gente não merece, ou achar que não entende por que aquilo ali está acontecendo, ou se revoltar contra aquilo ali, querer fugir daquilo ali, querer, sabe? Quero estar ali perto porque aquilo ali faz com que eu sinta coisas que eu não quero sentir, né? Então a gente se revolta com a dor. Mas se a gente parar e tiver a coragem de olhar a nossa dor, essa dor de frente, olhar essas situações de frente, a gente consegue extrair coisas tão maravilhosas, incorporar, às vezes. Claro que isso dói, essa investigação dói, o viver todos os dias dói, mas é como se a gente fosse expandindo cada vez mais essa nossa capacidade de entender o porquê que essas situações acontecem com a gente, e a gente, à medida que a gente vai incorporando esse entendimento dentro da gente do porquê que as coisas acontecem com a gente, né? Porque nada ali está em vão. A situação, se a gente for destrinchar, essas dores, se a gente for destrinchar, elas estão mostrando para a gente conteúdos muito maravilhosos que existem dentro da gente. Maravilhosos que eu digo entre aspas, né? Porque a probabilidade daquela dor, daquela situação, tá me mostrando o que reflete dentro de mim é muito grande, né? E como a gente não consegue enxergar como a vida está levando a gente para o melhor,
quer sempre levar a gente para o melhor e talvez a nossa visão de melhor seja distorcida. Então, a vida ela vem e retira o que quer que seja, retira de mim enfim, um marido, uma esposa, através de uma separação, retira de mim um emprego, retira de mim uma amizade, retira de mim um cargo, né? Retira de mim o que quer que seja, porque com aquilo ali a chance de eu me afundar ainda mais é muito grande, por causa da minha arrogância de querer ser mais, né? E aí aquilo ali me causa uma dor, porque eu queria brilhar mais, eu queria ser mais, né? Eu queria aquilo ali, aquela situação, aquilo ali, querendo ou não, me preenchia essa carência, esse buraco que eu tenho de mim dentro de alguma forma, porque quando eu não tenho uma verdadeira alegria, essa que vem do nosso ser, do nosso self, a alegria duradoura, eu tenho pequenos pedaços ali de alegrias que eu coloco em cima dessa carência, né? Em forma de compulsões, em forma do que quer que seja, né? Então, quando eu passo a enxergar essa dor e a maneira que a vida conversa comigo através dessa dor, é muito esclarecedor, sabe? E volto a dizer, não é que isso não vai mais acontecer com a gente, não é que a gente não vá mais sentir dor, mas é que cada vez que a gente sinta dor, a gente vai saber, opa, existe alguma coisa que está passando e eu não estou enxergando, eu não estou vendo. E está doendo para evitar que doa ainda mais, para evitar que eu me coloque em locais cada vez piores, digamos assim, né? E quando a gente aprende com as nossas dores, quando a gente se dispõe a aprender com as nossas dores, quando a gente se coloca perante as nossas dores como aprendizes mesmo, né? Poxa, está acontecendo isso aqui, eu só consigo me enxergar de vítima. Não, vou mergulhar nisso aqui, vou entender o que está acontecendo. As próximas dores, digamos assim, elas, elas duram menos tempo. E aí novas dores chegam, claro. Mas para isso a gente precisa estar disposto a mergulhar dentro dessa dor. Porque senão a gente vai viver ali. Como é que é o nome daquela roda mesmo, amigo? A gente vai viver em ciclos, passando sempre pelas mesmas situações, sentindo dor Sim, sempre pelos mesmos motivos. Qual é o nome essa é a mesmo? nossa história. Não lembro agora, Tati. Roda de. Esqueci também. Ah, a Helena que sempre fala. Sansara? É a roda de Sansara? É isso. Não. É isso aí. Quer falar, amigo? O duro é que quando a gente passa pelo sofrimento, a gente cai na revolta, né? A gente não vai buscar o céu, a gente não vai buscar a luz. A gente acaba se travando mais na máscara, né? Eu não sei se vocês perceberam que o problema sempre está na máscara, né? Como ela diz ali no anterior, que a ovelha perdida pode ser o céu, que é a luz, mas a gente também está correndo da sombra, porque a gente está fixado na máscara. Então, o que trava a gente no processo é a utilização da máscara. E aqueles que vivem à sombra, pode ver que em todas as parábolas, aquele que vive à sombra, ele cai em si com mais rapidez. E esse viver à sombra não é que você precisa fazer nada de errado. Você pode simplesmente observar dentro de você todos aqueles impulsos negativos e ter autocontrole sobre eles. Isso também é ver a sombra. Mas nós estamos fugindo da sombra, consequentemente fugindo da luz também. Então a gente vive só daquilo que a gente não é, como você disse bem, né? A gente vive a mentira, a gente vive de uma percepção equivocada. Por isso que os reflexos mentais estão sempre trazendo para nós, pela atração, a pessoa correta, onde a gente vai se enxergar. E mesmo assim a gente quer bater na pessoa. Acaba que a gente não gosta daquilo também. Então nós estamos sempre em fuga. Essa é que é a questão. Então não vamos para a sombra, mas também não vamos para a luz.
Não vamos para lugar nenhum, né, amigo? Ficamos estacionados na roda de Sansara, como você falou aí. Repetindo Exatamente. ciclos exaustivamente. Criando a famosa densidade, né? E aí ficamos presos no automatismo, nos conteúdos mentais que fazem a gente sofrer. Gente, vocês estão entendendo, né, Jorge? Eu acho importante a gente perguntar se realmente Claro, vocês estão entendendo. Sabe por que está eu fazendo pergunto isso? sentido. E seria bom se eles respondessem, né? Sabe por quê, amigo? Eu lembro exatamente quando tu me contou a história do sapinho. Foi na pandemia, em 2020. O cientista está fazendo agora. Então, assim, eu demoro um pouco para entender as coisas. Por isso que eu estou perguntando, assim, como eu demoro, eu pergunto, né? Vocês estão entendendo, gente? Porque, olha, eu precisei sentir muita dor. E não que eu tenha entendido. Mas eu acho que agora eu me dispus a olhar esse conteúdo, sabe? Olhou para o sapinho agora? Agora que eu olhei pro sapinho, amigo, eu lembro exatamente do dia que me contou essa história. Foi num áudio. Eu mandei pra Claudine. Eu e ela, a gente ficou, olha que linda essa história. Olha, olhei pro sapinho nenhum. Achou bonita a história, mas não olhou para o sapinho. Não, só achei Ficou que nem a princesa, né? Ficou que nem a princesa. É tudo a lindo, mas bola tchau. aqui. Tchau, sapinho. Prefiro a bola aqui. Ai, Por isso que eu pergunto, gente, vocês estão entendendo? É você bem sabe que eu importante. não sei se nessa época eu contei outra história, né? Isso está no livro do. Ah, esqueci o nome agora. Quando eu lembrar, eu falo. E ele conta Tá. outra história, né? Que é A Jornada do Herói, de Joseph Campbell. E ele está falando da jornada, como a jornada começa. Aí ele diz assim, que tem 6 caras perdidos no deserto, né? E estão há vários dias sem beber água. Então estão morrendo de sede. Você vê vários dias sem beber água, imagine só. E eles chegam numa cabana bem velhinha. A cabana caindo aos pedaços, um fogão a lenha lá muito podre, tudo muito sujo. E uma veinha desdentada, uma veinha horrível. Dessas bruxas que passam aí nos desenhos, horrível, desdentada, fedendo. E aí eles chegam lá morrendo de sede e pedem água, né? Ela falou, tudo bem, eu posso dar água, mas alguém tem que me dar um beijo. Aí Aí 5 não quiseram dar um beijo, né? Eu morro de sede, mas não dou um beijo. E o sexto falou, não, eu beijo. E aí, quando ele beijou, ela virou uma princesa. Essa é que é a história, o sal da história. Quando a gente abraça a sombra, a luz aparece. É a gente todinho. Meu Olha que Deus. as historinhas assim, como elas querem dizer muito, né? Quando você Muito. abraça a sombra, a luz aparece. Que é o que ele está dizendo aí, né? Você não vê a luz e você não vê a sombra, você está correndo da sombra e da luz. Está usando a máscara. Você vê os 5 que estavam usando a máscara, não beija saber, né? O outro falou, não, eu vou beijar, e aí ela virou uma princesa. Nossa. E aí ele Olha a pôde história beber que eu a vou água. achar. Eu só vou entender daqui a 2 anos agora essa história. Daqui a 2 anos estou eu citando a história do deserto. Não, não é você não. Tem coisas que eu comecei a estudar e a entender há uns 10 anos atrás, que agora está fazendo sentido. Não é 2, não, 10. Ah, ufa. E eu comecei a perceber, agora eu vou fazer como é que chama? Um depoimento. E eu comecei a perceber assim, que se a gente pega a informação e deixa só a nível do intelecto, né, do entendi. Mas a informação ela vai te fazer sentido e você vai ganhar mais quando você põe em prática.
Por exemplo, você falou do brilho aí. Quando você fala, agora eu vou fazer todas as coisas sem querer brilhar. Quando você se resolver isso, a vida vai dar uma prova, né? E ela vai colocar uma situação para você que você vai querer brilhar, que você fala, não, eu vou fazer sem brilhar. Aí você ganha mais. Aí tá, muito será dado a quem tem. Aí você vai receber uma outra informação que está esfregando na nossa cara e a gente não está vendo. Mas se fica só no intelecto, por isso você falou, ó, eu entendi, está tudo maravilhoso. Mas não fez sentido. Agora fez sentido. Por quê? Porque agora você percebeu, você teve um cair em si, né? Você percebeu na prática que o movimento que você estava fazendo não era adequado. Isso vem através das provas que você tem passado. É disso que eu estou falando. Esse é o encaixe verdadeiro, né? O cair em si, o sentir aquilo, esse sentir faz com que as coisas se transformem. Por isso que a maioria que a gente estuda fica só a nível do entendi, né? Tudo bem, estou entendendo tudo, né? Mas não está transformando nada. Mas uma hora vai chegar, por isso que é bom estudar. Porque se você também não entendi, não vai acontecer na prática, né? Mas faça a sua pergunta aí, ninguém respondeu a sua pergunta. Verdade. Hein, gente? Contem-nos. Contem-nos se está fazendo sentido. Contem-nos se vocês também conseguem identificar que tem uma ovelhinha perdida ali, doendo, chateada. Está ali escondidinha, que a gente não quer olhar para ela, na verdade. Cadê o Carlinhos, que não fala nada faz tempo, né? Tá ali, ó. Só escuta. Tá ali que não fala, tá escondido. Eu estou prestando atenção. Tem que aprender, não? E praticar, Carlinhos? Como é que tem sido? Tem tentado, pai. Hã? Tem tentado praticar. É. Tem conseguido? Algumas coisas sim, outras não. E assim eu vou levando. Até um dia eu consegui. E aproveitar um pouquinho, só que eu estou falando agora, mas para me despedir de vocês, que eu preciso sair agora. Então, quero desejar um bom Natal para todos, né? Bastante paz e saúde, que eu preciso me ausentar agora. Nesse finalzinho de aula, que eu tenho que levar minha filha no lugar. Então, eu estou saindo. Tá bom, amigo. Aproveita. Boas festas. Beijo a todos. Pra toda a família. Feliz Natal, feliz Ano Novo. Um beijo. Tchau, tchau. Vai aí por mais um ano. Isso. Qual é o dia de retorno? Jorge? O dia que a gente retorna, qual é? Não tem. É comecinho de fevereiro. Tá. Final de janeiro, comecinho de fevereiro, mas não tem uma data ainda. Mas vamos não tá passar. bom. Nós vamos ter um curso só o ano que vem, tá? Vai ser um curso para disciplina mental, ordem mental, Opa. fazer a nossa luz brilhar. Tá bom, então. Obrigado a todos, tá? Beleza? Por esse... O ano que vem você vai beijar a veinha banguela e feinha. Com certeza. Aproveita. Aí a sua luz vai brilhar. Aproveita que é princesa. Muito bom. Ai, ai. Então, vamos lá, gente. Vocês estão muito tímidos hoje. Vou dar sequência aqui. A gente tem 15 minutos e temos 9 slides. Acho que não dá, mas tudo bem. Tá tudo certo. Acho que a verdadeira mensagem da aula ela já foi passada, né? Então, vamos lá. Esse conhecimento... Ai, perdão. Faltou ler aqui. A vida, com suas leis superiores e imutáveis, trabalha incessantemente para que cada qual busque dentro de si mesmo sua essência, sua centelha divina. Lá está gravada
toda a lei de Deus. Quer falar alguma coisa? Acho que não, né? E é muito importante a gente falar sobre a questão da individualidade aqui também, né? No sentido de que ele fala para que cada um busque a sua, né? Todos nós somos centelhas divinas com a nossa individualidade. Cada um aqui veio para servir do seu jeito, para imprimir essa sua individualidade. E o Jorge fala muito do talento, né? Para inserir esse seu talento que é só seu, que é único, em tudo que você faz, em tudo que a gente faz, enfim. Então, buscar essa centelha divina dentro da gente para que a gente possa ser, para que possamos ser nós mesmos, e não buscar isso para querer ser, para fugir da gente mesmo, para não querer ser a gente mesmo, para não aceitar quem a gente é, para achar que o outro é melhor e eu sou pior, enfim. Às vezes são os nossos talentos que são diferentes. Aqui. Esse conhecimento latente inerente a toda criatura, pois somos todos filhos do Pai Maior. Pulsa estimulando, mesmo que inconsciente ou de maneira imperceptível, a mente humana, que encontra-se nesse momento evolutivo obnubilada pelos condicionamentos atávicos. O amigo se puxou. Muito bom, né? O amigo ele se puxou aqui em português, gostei muito. E, gente, é isso mesmo, a gente não enxerga, né? É como se tivesse tudo nublado mesmo, e a gente enxergasse só ali aquela nuvem, sabe? Essa nuvem de ilusão e nuvem de mentira, de comportamentos mecânicos e atitudes mecânicas, ações, palavras mecânicas, palavras prontas. A gente nunca está disposto a ouvir o que está acontecendo, principalmente no nosso mundo interior. Então, se eu não escuto, eu não vou ouvir o que está do meu lado de fora também, né? E olha que Deus aqui, onde a gente está agora, nos deu 2 ouvidos para que a gente pudesse, pelo amor de Deus, prestar atenção no que está do lado de fora, já que a gente não consegue prestar atenção no nosso mundo interior e a gente não consegue, né? Então, acho que um primeiro passo para isso é a gente desacelerar, né? Eu sempre falo, todo mundo sabe aí o que é obnubilado e atávico, senão não vai entender o texto, né? Obnubilado, gente... Oi. É quando a gente eu ia perguntar. É quando você está dentro de uma densidade de fluido e você tomou o seu coronário e o frontal, os chakras, coronário e frontal. Então, você não consegue ver a verdade. A capacidade de discernir se aquilo é verdadeiro ou falso, você perdeu. E a sua vontade de reação também se perde. E condicionamentos atávicos são condicionamentos que a gente herdou do passado. Você fez um monte de situações, repetiu, que virou um condicionamento que hoje aparece de novo como a sua herança, né? Daquelas situações que você só está repetindo, que é a roda de samsara aí que a Tati falou, né? Nós continuamos repetindo os comportamentos que vai obnubilando a nossa mente, vai criando uma densidade nos nossos chakras, o que dificulta que a gente use as nossas potências, discernimento, inteligência, vontade e outros. Tudo bem? Deu para entender, Cláudia? Deu para entender. Complicado, mas deu. Nunca tinha ouvido falar nessa palavra. Não, mas ela é muito usada, né? Toda a literatura espírita usa o atávico. Não, nunca ouvi, por incrível que pareça. Atávico é herança, né? Herança Sim. Daquilo que você fez no passado que volta para você, só isso. Uhum. É como se se falasse que é o teu karma, se você quiser outra palavra, né?
Só que ele usa ali como condicionamento, ou seja, um processo que se repete na sua mente sem você perceber. Você se comporta de um certo jeito que você nem mais percebe. Tudo bem? Ô, Cláudia, essa questão do condicionamento, tu consegue compreender? Se eu consigo compreender. Sim, sim. Condicionamento tranquilo, né? Acho que sim. Os padrões de comportamentos e de pensamentos que a gente tem, que a gente se identifica tanto com eles e que a gente passa a vivê-los, né? Então a gente enxerga o mundo, as pessoas e tudo mais à nossa volta de acordo com aquilo ali. Então, a gente é condicionado. Uhum. A gente tem esses padrões mentais, né? Essa parte é tranquila, né? Sim. E tu consegue identificar algum condicionamento teu? Consegue prestar atenção? É? Pois agora, Tati. É terrível. Eu tenho a cabeça muito. Não me vem nada na cabeça lá. Deve ter um monte, né? Imagina. Coisa que eu repito, que não é certo, mas não me vem nada na cabeça. Se vier, eu te aviso. Tá ótimo. Vamos lá, vamos na sequência. A grande missão que a vida propõe à criatura é achar a ovelha perdida, ou seja, encontrar a sua verdadeira essência, que é o amor. Quando achares a ovelha perdida, tudo será júbilo. Reunirás seus amigos e vizinhos e regozijarás com eles, todos exultantes de alegria. Vou passar isso também, tá, gente? Se vocês quiserem, só me chamar. Se vocês quiserem falar alguma coisa. O símbolo da ovelha perdida representa o encontro do homem com Deus. O ver-se como filho amado, o retorno à casa do Pai, viver em confiança desmedida, fé inabalável, na certeza de que todos os acontecimentos são pertinentes e necessários. O encontro com Deus trará à criatura a plenitude, o amor incondicional. Né? Por mais que, como a gente viu nesse slide aqui, que nós somos estimulados constantemente, através do nosso próprio sofrimento, a buscar a melhor parte que existe dentro de cada ser, e dentro de tudo isso, inclusive do mal e de todas as dores, existe ali Deus, né? Ele está trabalhando para o nosso melhor, né? E por mais que seja difícil, diante de uma dor imensa que a gente sinta, diante de algo que a gente se sinta em desvantagem, com uma perda gigante, e que a nossa mente conte todas aquelas histórias terríveis de que nada agora vai dar certo, que é o fim do mundo e tudo mais, a gente precisa confiar que aquilo está nos levando para o melhor. Né? Deus não age com a gente de maneira alguma de forma punitiva. No slide anterior aqui, ele fala que a sua verdadeira essência é o amor. A gente é que enxerga tudo de forma punitiva, mas a lei, ela é muito simples, ela é só de amor. Então, quando a gente se choca com essa lei, é porque o caminho que a gente escolhe traçar é contrário a esse amor. Né? E tudo que Deus pede é para que a gente largue, que a gente solte essa bagagem, esse conteúdo e confie nele. Confie na vida, que a vida é quem realmente sabe o que é melhor para a gente, né? E não a gente, assim. A gente quer ter o controle de tudo, né? A gente gosta de ter tudo ali bem controladinho, porque a gente não confia, né? E pode perceber, quanto mais a gente tenta controlar, menos a gente consegue, menos. Isso é muito, comum de ver em relações assim de pais e filhos.
onde existe sempre um controlador e um controlado. Assim, ou, na verdade, um controlador tentando controlar alguém, né? Seja o pai, seja o filho ali. E as coisas nunca saem como a gente quer. O pai que é extremamente controlador, ele jamais tem o filho da maneira que ele quer, exatamente como ele quer. Sempre acontece alguma coisa que foge do controle desse pai, porque a vida ela está querendo levar a gente para essa liberdade, né? Para a liberdade. A vida é não ter controle, né, sobre as coisas. E então que a gente pense nisso quando a gente está tentando controlar, quando a gente está tentando fazer com que o resultado ele seja ali da maneira que a gente quer. A gente possa lembrar que fora que quando a gente tenta controlar não existe liberdade. Né? Se não tem liberdade, não tem amor. Se não tem amor, não tem Deus agindo. Então, é isso. A carência existencial será preenchida pelo amor paternal. O medo será substituído pela confiança e a certeza de que estamos amparados. Para complementar, Jesus te pede que olhes para o teu irmão com igualdade, pois sois todos ovelhas perdidas. Todos, gente. Todos. Vou até fazer uma propaganda agora. Pode, Jorge? Deixa eu fazer uma propaganda. Pode, claro. A Claudine e eu, a gente está escrevendo um livro e a gente fala basicamente isso. Aí não, o título do livro a gente ainda não tem certeza de qual vai ser, mas por enquanto é parecido, quer passar essa mensagem aí, né? Que nós somos aí ovelhas perdidas e tudo mais, mas no sentido de que todos somos, né? E não só eu sou ali a ovelhinha perdida, alecrim dourado, e só eu sinto dor enfim, eu e eu. Não é todo mundo. Então, essas aulas elas são muito importantes para que a gente possa continuar nessa construção aí desse sonho que a gente tem. Né, Clô? Quer falar aí, tá quietinha? Sim, muito mesmo. Nossa, não seria nunca possível escrever essa mensagem que é mais de uma forma da gente conseguir registrar, né? Esse nosso processo não é querer ensinar nada para ninguém, nem nada nesse sentido, mas é mais poder registrar esse processo que a gente está vivenciando e vai continuar e compartilhar com as outras pessoas que também tiverem interesse por essa, né, por essa forma do livro, né? E as aulas são essenciais. Se não fosse o início lá no grupo de jovens há 7 anos atrás, acho, já nem sei mais, já perdi as contas. Nada disso seria possível, todo esse entendimento da vida, esse novo olhar, né, essa nova compreensão e poder olhar essas situações que acontecem cada dia engatinhando um pouco mais no processo, entendendo coisas que lá atrás, como o Jorge falou, a gente começava a ter contato e agora vai encaixando mais, então é essencial, por mais que muitas vezes a gente tenha outros compromissos da vida, rotina e tal, né, que nos demandam, mas ter esse compromisso das aulas e poder estar aqui sempre que possível é muito importante, assim, eu vejo como um meio de não me perder desse caminho que eu determinei para minha vida, né? Nesse processo, eu quero continuar seguindo ele. E as aulas me sempre trazem para esse lugar, né? Fazem com que eu retorne para esse meu objetivo traçado, né? Essa caminhada. Então, eu sinto muita falta, sempre falo para todo mundo das aulas presenciais. Espero que um dia a gente possa voltar, não sei quando, para se encontrar. A dinâmica é tão boa. Às vezes acho que as telas aqui atrapalham um pouco essas trocas, mas faz parte, né? Conforme é possível, a gente vai tendo esses momentos e é isso.
É isso aí. Nós somos autoras, né, do livro, porque conteúdo nosso mesmo, assim, não tem. É só tudo que a gente recebeu, assim, de informações de presente que a gente resolveu organizar de uma forma, né, que pudesse, enfim, que a gente pudesse canalizar essa energia aí de tudo que a gente vem recebendo e materializar isso dessa forma, assim. Mas a gente só está escrevendo mesmo. Os conteúdos são aí tudo que a gente aprende junto e é isso. Falta um minuto só. A gente faltaram 6 slides, mas eu acho que a mensagem da aula ela foi bem passada, assim, no sentido das sombras, das máscaras, das dores que a gente carrega e da centelha divina em tudo isso, né? De encontrar esse verdadeiro eu dentro, que é a centelha divina que pulsa dentro de cada um de nós, né? É isso, amigo. Quer falar mais alguma coisa? Não, agradecer a todos por estarem presentes, por nos acompanhar, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, a equipe espiritual que nos acompanha e por tanta coisa e informação que eles nos deram esse ano todo. Olha, nós recebemos muito esse ano. Ajuda de todas as formas, orientações. E foi muito fantástico o amor e a bondade que a equipe espiritual que acompanha a gente tem por todos nós. E que possamos praticar para podermos receber mais e mais, cada vez mais. Porque são informações muito valiosas para todos nós. É realmente reconfortante a gente estar aqui encarnado, obnubilados, cegos, dentro de padrões de comportamentos que trazem sofrimentos, recebermos uma informação que nos liberta de tudo isso. É um privilégio, é um ato de muito amor e bondade desses irmãos que nos acompanham e que nos ajudam e que vibram e torcem pelas nossas vitórias. Então fica aqui a nossa gratidão a todos eles e que o Mestre Jesus possa abençoá-los e que suplicamos que o ano que vem eles continuem conosco, nos ajudando, nos informando, nos orientando para que a gente possa vencer essa cegueira que nós carregamos. Era isso, Tati. Obrigada, amigo. A Cris está aí, eu nem tinha visto entrar. Pode falar, Cris. Oi, estou aqui, boa noite. Já estou Boa aqui uns noite. 10 minutinhos ouvindo, estou muito feliz com a notícia. Quero ler esse livro, quero ser a primeira. Tá bom. A primeira é muito egoísmo da minha parte, né? Mas quero ler, já estou curiosa para saber aí como vocês estão compilando tudo isso. Mas faço das as minhas palavras as do Jorge, né? E agradecer a Deus, a espiritualidade, porque, olha, esse ano foi um ano fantástico. E que a gente possa continuar no caminho para que a gente possa ser receptáculo, né, disso tudo. Porque eu acredito muito que as coisas vêm chegando à medida que a gente vai se abrindo para isso, né? Ou seja, vai proporcionando condições para que essa informação chegue. E é nós enquanto grupo, né? Então, que a gente possa realmente continuar trilhando esse caminho para que a gente possa continuar recebendo mais, multiplicando e vivenciando, né? Que é a parte mais difícil. E só gratidão a Deus e a todos vocês. É isso, Tati. Obrigadinha. Obrigada, Cris. Estou aqui dirigindo, estou dirigindo ainda. Presta atenção aí. Alguém quer fazer a oração de encerramento para a gente? Alguém se habilita?
A Claudine falou para mim que ela gostaria muito de fazer. Então, é Ai, que melhor bom, passar para ela. amigo. Ah, tá ótimo, verdade. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer por esse ano, todas essas aulas. Hoje é a nossa última aula desse ano, então agradecer a espiritualidade que nos acompanha, que nos ampara, que nos trouxe tantos conteúdos maravilhosos que puderam enriquecer a nossa alma, não só o nosso intelecto, que aos poucos esse conteúdo recebido vai sendo ressoado na nossa vida, no nosso dia a dia, com paciência e tranquilidade, todo o conhecimento vai se tornar claro para todos nós. Que no próximo ano a gente possa estar juntos, compartilhando de novos conhecimentos, de novos encaixes, que a gente possa permanecer nessa união e compartilhando tantas coisas boas. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixes cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que for mal. Com essa prece, a gente encerra a aula desse ano, né? Não só de hoje. Que assim seja.